Oi, boys and girls, senhoras e senhores, meninos e meninas, meu nome é Carol Oliveira, eu sou do canal Meninas Espíritas e recebi um convite maravilhoso para falar de um tema que eu acho que vocês vão curtir. Quem não curte os Paranauê mediúnico tudo, não é mesmo? Antes de começar esse papo, fiquei sabendo que o nome da sala de vocês é a respeito de um cara incrível, Blaise Pascal. É isso mesmo, moçada? Galera, é o seguinte, eu vou contar aqui um pouquinho de quem que é esse moço que foi tão importante, por que ele foi tão importante aí na sua vida. Você vai entender, você vai ser muito agradecido a ele. Bom, para começar, Pascal, ele era físico, matemático, cientista, inventor, escritor e teólogo. Mas vamos direto para um bate-bola. Ou seja, né, o cara não sabia mais nada pra ser, né? Ele quis ser tudo. E aí, sabe essas crianças prodígio? Sabe assim? Então, ele, com 16 anos, sim, 16 aninhos, escreveu nada mais, nada menos do que um tratado de geometria. Fala sério, aos 18, ele já trabalhava ali com seu pai, eles eram cobradores de impostos, então tinham aquela vida de ficar fazendo conta atrás de conta e mais contas e números, e se fosse eu ia ficar tipo assim. Bom, sou de humanas, né, meu povo? E aí, durante esse processo, ele falou assim, poxa, mas é chato, né, ter que ir calculando aqui todas essas coisas aqui, essas contas, milhares de contas aqui, poderia estar fazendo outras coisas, poderia estar, né, dando rolê por aí, mas não, vamos fazer contas. E aí ele começou a pensar num protótipo de uma máquina que faria cálculos de fórmula mecânica. Em outras palavras, meus jovens de todo o Brasil aí do Paraná, ele inventou a primeira calculadora. Então, ó, agradece a Pascal, tá? Quando tu estiver fazendo aquela prova, sabe aquela prova de matemática, aquela prova de física, que frita os nossos miolos inteiros, então agradece aí, agradece o tio que ele mandou benzaço. E essa foi a Pascaline. Tem mais um motivo que você vai agradecer ele também. Ele, né, antes ali de desencarnar e tal, ele montou o primeiro protótipo ali do que a gente conhece hoje como nada mais, nada menos do que Uber. Sim, senhoras e senhores, ele foi o inventor do primeiro modelo aí, protótipo de Uber, onde as carruagens, ele propunha um modelo onde as carruagens que iam fazer uma rota parecida ali, iam cobrar ali para as pessoas, para levarem as pessoas aos seus destinos, ou pode ser o famoso busão também. Mais adiante, ele buscou ali, né, ele era um cara muito ligado a Deus, né, ele era um cara muito religioso, então a partir do momento da sua vida, ele começa a focar muito na filosofia ali, né, de levar a galera a refletir uma vida com Deus. Então, senhoras e senhores, este jovem foi um jovem incrível, fala sério. Mas tô aqui nesse vídeo para falar de outros jovens incríveis também. Jovens que iniciaram todo esse rolê que nós estamos vendo aqui, meu povo, minha pova, que é o tal do espiritismo. Porque pra gente começar a ter, né, todas essas obras maneiras, bacanudas, legais, o que aconteceu? A gente teve que desenvolver aí o nosso processo de comunicação entre os dois mundos. E toda essa história começou de uma maneira mais famosa aqui, ó, com essas garotas aqui, as irmãs Fox,
Vocês já ouviram falar delas? As irmãs Fox moravam em Hydesville, né? Ali nos Estados Unidos. E elas se mudaram para uma casa, né? A família ali se mudou e tal. E aí pensa o seguinte, tu tá aí na sua casa tranquilinho e do nada, pá! Cadeira voando, pá! Armário abrindo, pá! Roupa bagunçada, batida pro lado, batida pro outro. Eu não ia estar mais aqui pra contar essa história aqui. Eu vejo gente morta. Com que frequência? Todo tempo. Eu não ia fazer isso, né? Eu não ia. Não ia fazer isso. Elas criaram um que a gente chama de primeiro método de comunicação, né? Que é a tipologia, através de batidas. Então, vai, uma batida para sim, duas batidas para não. Fiz tudo errado aqui. Enfim, vocês entenderam. E aí, né, elas começaram a fazer perguntas ali, né, para aquele espírito e tudo mais, e foram descobrir que esse espírito que estava nesta casa, ele havia sido morto e ele estava enterrado na casa, lá embaixo no porão. Ai, meu Deus do céu, eu ia sair correndo dessa casa, né? Também Deus faz as coisas certas. Deus não faz um aqui, né? Tipo, se tiver aqui também, vocês não se manifestem, espíritos, por favor. Felipe, tô saindo. Tchau. Segura na mãozinha. Outras jovens também continuaram aí o trabalho de mediunidade que a gente conhece hoje. Então, por exemplo, quem assistiu aí o filme do tio Kardec, tá lá na Netflix, depois, ó, toma vergonha na cara e vai maratonar aí o filme do tio Kardec no Netflix, né, meu povo? Por favor, né? Vamos lá, vamos colocar os filmes espírita em dia. E aí lá, vocês vão ver uma cena de duas irmãs, né? Então a primeira vez que Kardec ele vai participar da sessão, mostra no filme, né? Duas levam ele para participar dessa reunião séria, né? Essa reunião e tal, que eram mensagens surpreendentes, de alto nível intelectual e tá. E aí, quando o Kardec vai conhecer, eram duas garotinhas. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Julie e Caroline, minha xará. E elas eram super jovens ali, entre 13, 14, 15 anos. E elas traziam, as galeras lá da época ficavam assim, abismadas, porque elas traziam mensagens aí, conteúdos ali, sabe, muito complexos para a idade delas. Então era algo que chamava bastante atenção. Mais adiante, no filme do tio Kardec ainda, vocês vão conhecer outra jovem espetacular. Sim, é ela, Hermance Dufault. Hermance Dufault, desde criança, ali, desde pequena, a partir dos 12 anos ali, começou a fazer as suas primeiras psicografias, né? E aí a família dela era uma família de muita posse e tal. Os caras levavam ela no médico, né? E a galera queria internar ela, porque achava que ela não batia muito bem da cabeça, não é mesmo? E aí, né, ela chegou a publicar, meu povo, um livro, né, da história de Joana d'Arc, que a própria Joana d'Arc citou pra ela, e ela foi lá. Gente, vocês têm noção, né? E aí ela teve outras publicações também, que até foram proibidas na época, foi um bafafá, foi um trilili, então, ó, foi uma coisa. Mas, no final das contas, ela acabou também ajudando Kardec aí a trazer as mensagens da codificação que nós temos hoje. E tem livros lindos aí espalhados que vocês podem dar um Google aí depois na internet. Aí vai dar um Google lá e ver no seu tempo, querido. Então, Carol, tu tá me dizendo que o espiritismo, na verdade,
começou com um movimento jovem. Sim, meninos e meninas, senhoras e senhores. Sim, muitos jovens contribuíram ali, como vocês podem ver pelos nomes que eu citei aqui, né? Muitos jovens contribuíram e ajudaram aí no desenvolvimento e trazer todas essas mensagens maravilhosas que se tornaram as codificações, né? Então, Carol, você vai dizer assim, então a mediunidade passou a existir aí. Veja bem, né? A gente parte do pressuposto que para a gente ter as comunicações existem espíritos, né? Existe o plano espiritual, existe um mundo invisível que a gente não consegue enxergar com esses olhos. Mas, meninos e meninas, né? A gente tem que parar para pensar que, na verdade, esses fenômenos mediúnicos, né? E essas comunicações, esses intercâmbios e tudo mais, sempre existiram. Porque, afinal de contas, desde que mundo é mundo, os espíritos existem, os espíritos estão aí. Desde que dos primeiros homens que pisaram e mulheres que pisaram aqui na Terra, nós temos espíritos, certo? Então, os espíritos sempre estiveram aí. E uma prova aí da primeira comunicação, tio Chico Xavier, né, e Emmanuel falaram assim, uma prova aí da primeira comunicação aí do mundo espiritual com o nosso, foi os próprios 10 mandamentos aí vindos por Moisés, né, que teve um trabalho a mais, não tinha caneta Bic, não tinha iPad, não tinha celular para anotar, foi na pedra mesmo, entendeu? Foi ali, ó, na raça, tá ali na pedra ali, entendeu? Mediunidade raiz aqui. E aí, né, conforme o tempo, chegou aí o espiritismo, e na verdade o espiritismo, ele simplesmente codificou todo esse mundo que já existia. Mas Kardec organizou ali as principais questões, né, as principais perguntas e dúvidas que a gente tinha, reuniu e ouviu a resposta dos espíritos utilizando um método científico para isso. Então, o espiritismo, ele não descobriu ali, né, os espíritos, as mediunidades, tudo. Sempre rolou. O que a gente fez foi codificar. Vamos entender como que funciona esse rolê aqui, porque é uma lei natural. E aqui no Brasil também, só pra gente não se sentir desamparados aqui, se você for parar pra pensar, Chico Xavier foi um dos maiores médiuns que a gente teve aqui no Brasil. Se você já assistiu o filme dele, você vai saber que desde criancinha, que aquele menino via os espíritos tudo, deixava os pai e a mãe de cabelo em pé, né não? Deixa sem entender nada. E aos 22 anos, ele lança o seu primeiro livro psicografado, Parnaso de Além Túmulo. Ou seja, um jovem, né, meu povo? Um jovem médium. E mais adiante, para quem quiser acompanhar também a história do tio Divo, ou melhor, Divaldo Franco. Sim, ele também, lá desde criancinha, mostra ele ali vendo espíritos, sentindo uns paranauê diferentes, sentindo uns bagulho, peraí, o que tá acontecendo, que ninguém via. Ou seja, né, desde muito cedo desenvolveu aí também a sua mediunidade. E aí, galera, para fechar, só lembrando, a mediunidade, ela é um instrumento que deve ser utilizado com muita responsabilidade. Porque eu, você, todo mundo que tá aqui é médium. O que difere é que em alguns graus uns sentem mais, outros sentem menos e por aí vai. Gosto sempre de lembrar, galera, a mediunidade, ela deve ser exercida principalmente com Jesus, com o grande objetivo de ser ali fonte de caridade, né? Ser um instrumento que você use para que ajude o próximo, para que você ajude os espíritos que estão ali desamparados ou perdidos, para que você ajude um irmão ali que está em necessidade, precisando de uma mensagem, de um conforto, de um consolo, de um ente querido que partiu, tá bom? Que a gente tenha responsabilidade e que
a gente se aprofunde cada vez mais na história e que a gente honre toda essa galera que veio antes da gente e que sofreram perseguições e que foram cancelados até na época, né? Porque seguiam aí a doutrina dos espíritos. Então que a gente honre muito essa história, a gente respeite cada nome desses grandes médiuns que trouxeram toda essa história pra gente estar aqui hoje, reunidos em 2021, pleno carnaval, encontro online, tamo aqui, ó, por um ideal, né? Porque lá atrás, muita gente ali se sacrificou pra que a gente estivesse aqui e pra que essa mensagem chegasse até os nossos corações. Então, ó, tá com você continuar também essa missão, viu? Somos muito responsáveis aqui também e com certeza você tem muita coisa para levar adiante pro mundo, seja através da sua mediunidade, se você tiver aí essa sensibilidade, que você use, que você lapide e que você se melhore, se transforme cada vez mais, para que você seja simplesmente um instrumento aí de comunicação entre os dois mundos. Se você não é tão médium assim, não tem problema, tem tanta coisa que a gente pode fazer, tem tanto trampo nesse espiritismo aqui e fora dele também, e o mundo precisa de muitos trabalhadores. O importante é que a gente esteja juntos com Jesus, adiante, firmes e fortes. E eu vou ficando por aqui. Curtam esse encontro. Beijo no coração. Tchau!